Boa noite, galera do canal Bola Pai, Bola Filho. A partir de agora, estamos começando uma nova série de programas aqui do canal, falando sobre a história, os fatos importantes dos principais clubes brasileiros. E hoje vamos começar com um time muito importante do Brasil, que tem uma segunda maior torcida. Vamos falar do Timão, não é, Bola Filho? Vamos falar do time do Corinthians, falar do Bola Filho. E agora nós vamos apresentar o Bola Gerson. Chama o Bola Gerson aí, mano! Aí, turminha! Bola Pai, Bola Filho, uma alegria, satisfação estar nesse canal tão renomado, com grandes amigos e conhecedores do futebol. Bola Gerson é o seguinte, vamos explicar aqui para o nosso povo. Quem é o Bola Gerson? É um grande amigo aqui do Bola Pai, Bola Filho, tá? E ele é o quê? Um grande torcedor do Corinthians. Foi um cara que participou dos grandes momentos do Corinthians, como a final do Mundial em Tóquio. Então hoje ele vai fazer o que aqui, Bola Filho e Bola Gerson? Ele vem aqui falar para nossa galerinha das experiências de ser corintiano e do que ele viveu naquela final em Tóquio. Então segura aí, velho. Começou o nosso programa. E para começar, eu queria que ele, como bom corintiano, né, Bola Filho? Que o Bola Gerson falasse sobre as origens do Corinthians. Pudesse falar aqui. Pois é, Bola Pai, é um grande prazer falar do grande Timão, que propositalmente a gente vem com essa máscara vermelha que reflete a paixão do torcedor corintiano por esse clube maravilhoso do nosso Brasil. Bom, o Corinthians é um time de operários, é um time que nasceu do povo e se dedica para o povo e expressa o povo dentro do cenário futebolístico nacional. É um time que, fundado em 1910, que logo já no início já ganha um campeonato paulista, tem a seu reconhecimento como um grande fenômeno em 54, tem um dos grandes esquadrões entre 54 até mais ou menos meio da década de 50, passa depois por um período de jejum de 22 anos e 8 meses, não são os 23 que todo mundo sabe, são 22 e 8 meses, para quando no dia 13 de outubro de 1977, com um gol antológico de Basílio, ganha o seu Paulista e encerra o jejum. Esse é o grande Timão, Bola Pai, Bola Filho. Aí sim, Bola Gerson. E Bola Gerson, aquele título de 77 realmente foi marcante para o Corinthians, né? Contra a Ponte Preta. Mas o que você pode falar para a gente no caso passado, você já falou, já deu uma boa ideia para a gente. Mas de futuro para o Corinthians, o que você vê? Pois é, Bola Pai, o Corinthians é um time que nesse momento está se reposicionando, tentando constituir uma nova equipe. Na verdade, teve um ciclo muito vitorioso, cujo maior expoente foi o título mundial de 2012, que eu tive o imenso prazer de estar presente em Tóquio. E hoje o Corinthians ele está tentando constituir um elenco para se expressar através de um grande time. O Corinthians hoje é um time em reconstrução. Beleza. Bola Filho, o que você pode falar sobre o Corinthians? Nesse momento ou em sua história? Não, no geral, o que você acha do Corinthians? O que você vê do papel do Corinthians no futebol brasileiro? Eu vejo um papel importante, um time que mostra raça, e também um time que quando você for desacreditado, você vai lá e ganha. Entendi. Então, voltando a falar do nosso Coringão aí, falou de futuro, falamos. Agora eu queria da sua experiência pessoal, Bola Gerson. Como foi a sua história na Libertadores de 2012 e do Mundial do Corinthians que realmente você viveu e participou lá? Conte alguma experiência, alguma história engraçada também pra gente dessa, se possível, aqui do... Claro, Bola Pai, Bola Filho. Vou contar para vocês o seguinte, a Libertadores foi antológica, porque o Corinthians foi se não um dos poucos, se não o único clube a vencer a Libertadores de maneira inédita. Para mim, eu digo o seguinte, que o Corinthians ganhou a Libertadores quando o Cássio defende um chute do Diego Souza quase no final do segundo tempo, sai cara a cara com ele, depois um erro do Alessandro,
tentando virar uma bola, ele caminha o campo todo e sai na cara do Cássio, e o Cássio chuta no canto esquerdo do Cássio, o Cássio tira de ponta de dedo. Passados 5 minutos, num escanteio, o Paulinho vai lá e faz um gol de cabeça. Aquilo representava o espírito daquele time, que era um time de superação, e um time que tinha como grande expoente um grande goleiro. Sim, entendi. Depois disso, eu tive, na verdade, o prazer de estar em Tóquio, onde o que eu vou compartilhar com vocês? A Tóquio se tornou uma cidade brasileira, porque 20 mil pessoas estavam em Tóquio. Você via bandeiras da Fiel, Austrália, Miami, todas as cidades do Brasil, Europa, e muita gente quase que indo numa missão religiosa, como que indo a Tóquio era a meca do corintiano naquele ano. Bola Gerson, teve um fato que eu achei muito curioso, que você me contou certa vez, que foi o lance do bate e volta para ver o jogo. Isso aí foi impressionante, eu queria que você pudesse falar isso para a galera. Eu conheci muita gente que saiu daqui, na verdade o jogo da final foi no dia 16 de dezembro de 2012, muita gente saiu daqui na quinta-feira, chegou praticamente sábado ou domingo de manhã, dependendo da sua escala. Domingo à noite foi assistir o jogo e alguns do próprio estádio voltaram para o aeroporto de Narita para voltar ao Brasil. Ou seja, teve gente que praticamente ficou no Japão 8, 10 horas na cidade e viajou entre ida e volta 60 horas. Então isso demonstra a paixão e engajamento do torcedor corintiano com o maior momento da história do clube. Ou seja, esse jogo, além de ser um jogo histórico para o Corinthians, ele também reuniu alguns fatos inéditos, como esses que você nos revelou aqui nesse momento. Sim. Bola Filho, você tem mais alguma consideração final a respeito dos fatos que o Bola Gerson falou do Corinthians de 2012? Como é que você classifica, Bola Filho? Vou fazer 2 perguntas aqui para o Bola Filho agora. O time de 2012, do que você viu, pelo menos em videotape, né? O que você lembra assim, o que marcou? E para você, Bola Gerson, se tem alguma ligação do time de 2012 com a evolução do time de 2020? Você primeiro, Bola Filho. Para mim, o que marcou do Corinthians de 2012 foi o contra-ataque e a defensividade do Corinthians. A defensividade era o ponto-chave, né? Que o Tite, como bom gaúcho, ele armou um time mais retrancado, mas que tinha bons jogadores aí que faziam lançamentos e jogadas de corrida, né? E você, Bola Gerson, aquela relação entre o time de 2012, que o corintiano tem hoje, para 2020, você consegue ver alguma semelhança, algum ponto positivo que possa aí refletir num time vitorioso do Corinthians para esses próximos anos? Olha, pai, eu acredito o seguinte, que aquele time do 2012 acabou se refletindo como que a gente vê agora como encerramento de um ciclo, porque era um time consistente defensivamente, tinha jogadores experientes e que sabiam dos seus pontos fortes e fracos como atletas e também como equipe como um todo. Você tinha expoentes como um Danilo, como o Emerson Sheik, que tinha um gigante no gol, que era o Cássio, na sua melhor forma física. Vale dizer que o Mundial do Corinthians, quem ganhou foi praticamente o Cássio durante aquela final, que ele fez pelo menos 5 defesas impossíveis. E hoje o Corinthians ele busca ser um time, traçando um paralelo, um time mais ofensivo. Ele perdeu a defensividade que acompanhou o time nos últimos 6 anos. Então, isso torna o time um pouco mais frágil e propenso a tomar gols, coisa que antes o Corinthians se preocupava em não tomar gols e no vacilo do adversário marcar um gol e voltar para a retranca. Hoje não, o Corinthians tende a ser mais ofensivo, então quando muda a filosofia ele está tentando se encontrar. Então eu entendo que 2012 foi um grande ciclo da história, porém que se encerrou. E agora o Corinthians busca uma nova identidade dentro de uma filosofia mais ofensiva de jogo. Entendi. Então, na verdade, também o que eu posso falar do Corinthians de 2012 e o de 2020, assim, na minha visão, 2012 tinha essa característica que o Tite
imprimiu no time, né? Já 2020, como você também bem observou, talvez por ser um time em formação, ele busca ainda aquela identidade, talvez, né? Exatamente. Agora, Bola Filho, suas considerações finais sobre o nosso assunto do primeiro programa da série de times brasileiros, sendo que esse aqui é um dos do Corinthians. Não vamos falar que é o único. E quais que você tem como considerações finais aqui? Eu tenho como considerações finais que vai continuar e que foi muito boa a entrevista que nós demos. Ah, tá, você está falando geral. Boa, boa. E você, Bola Gerson? Eu diria o seguinte, que o Corinthians é o segundo maior time em torcida, tendo o Flamengo aí como principal clube do Brasil em número de torcedores, porém o Corinthians só é grande porque tem grandes adversários, então a gente tem quando grandes adversários do Corinthians como o Palmeiras, como o São Paulo, Santos, Flamengo, Inter, Grêmio, Botafogo, Fluminense, só para mencionar alguns. Então um grande clube só se consolida se tiver grandes adversários, e por isso o Corinthians é um grande clube, porque principalmente tem grandes adversários que lhe proporcionaram vitórias homéricas e títulos inesquecíveis. Sem dúvida. Bola Gerson, nesse momento, vamos aqui agradecer a você pela sua presença aqui, que com certeza não vai ser a primeira, e não é a primeira nem a última. Então, com certeza, a gente gostaria muito, quando você puder participar, a gente agradece. Toda vez que for convidado, estarei presente nesse programa maravilhoso. Eu tenho o prazer de estar com meus amigos aqui, amantes e conhecedores do futebol, e sempre pensando no seguinte: não importa quem ganha o campeonato, o importante é que tenhamos futebol de alto nível no Brasil. Boa. Então, terminando agora essa mesa quadrada aqui, agradecemos ao Bola Gerson, e ao Bola Filho, Bola Pai, e vai Timão! Vai Corinthians!